Quando uma pessoa se batiza como testemunha de Jeová, ela pensa que vai entrar num paraíso, que é tudo uma maravilha, que agora ela encontrou a religião verdadeira e tudo vai ser uma maravilha. Mas ela não procura saber como que é o modus operandi desta organização. Ela fica sujeita a ser desassociada caso exponha uma contradição do CG, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que são um grupo de 8 homens idosos que ficam lá em Nova York, nos Estados Unidos. Esta pessoa que se torna testemunha de Jeová, ela é obrigada a ler muitos livros que é escrito por este corpo governante. E vai sobrar muito pouco tempo para ela ler a Bíblia. Muitas literaturas, muitas revistas, tem que preparar as reuniões. Então sobra muito pouco tempo para lerem a Bíblia Sagrada. Os livros que as testemunhas de Jeová são obrigadas a lerem são interpretações que o CG faz sobre a Bíblia. E ela é obrigada a colocar toda essa interpretação dentro da sua cabeça. Bíblia não, mas livros da JW sim. Os livros da Jehovah's Witnesses sim. Estes livros devem ser colocados dentro da cabeça. E por isso, as testemunhas de Jeová, com essas literaturas que elas leem, essas literaturas deixam as TJs com a mente fechada. Elas não podem raciocinar. Se você mostrar um ponto assim que é uma aversão à crença delas, elas automaticamente vão descartá-lo, vão desconversar e vão deixar você falando sozinho, porque elas têm a mente fechada por causa dessas literaturas que elas leem. E por isso, com esta mente fechada, elas também não enxergam a verdade. Elas pensam que têm a verdade, mas se você fazer uma pergunta da Bíblia para ela, fora do contexto que elas estão acostumadas a entender ali pelo corpo governante, elas não conseguem explicar. Elas não enxergam a verdade da Bíblia. E se por acaso você questionar o corpo governante, você é chamado para uma reunião judicativa. Por exemplo, se você questionar o fato de que o corpo governante é um meio para a sua salvação, porque todas as testemunhas de Jeová aceitam o corpo governante como um meio para a salvação delas. Tanto é verdade que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quando Jesus ali diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só que o corpo governante explica para elas que não é bem assim, que o mediador entre Deus e elas é o corpo governante, é uma seleta classe de ungidos, que são 144 mil. A pessoa é obrigada a aceitar isso, como se Jeová ouvisse só o corpo governante, não fosse mediador delas. Agora, se você questionar esse ponto para os anciãos vão fazer uma reunião com você. Por que você não aceita o CG como meio para a vossa salvação, para a nossa salvação? Aí você responde, porque é só Jesus que nos salva, de acordo com João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, uma pessoa, é que salva, e não um corpo governante, não uma organização. Mas
Isso vai fazer com que você seja desassociado. Porque os anciãos, mesmo sabendo que você tem razão, eles são Maria vai com as outras do corpo governante. Vão fazer uma reunião e vão desassociar você. Aí os desassociados são separados das testemunhas de Jeová. Um verdadeiro apartheid. Interessante que as testemunhas de Jeová sempre criticaram o apartheid lá na África, que eram os brancos que se separavam dos negros. E as testemunhas de Jeová não são diferentes. Quando elas desassociam alguém, há uma corda que separa, um muro de separação entre elas. Então as testemunhas de Jeová ficam de um lado e os desassociados ficam de outro. Mas será que os desassociados negaram a Jesus Cristo pelo fato de questionar o corpo governante? É claro que não. Isso é um abuso, isso é uma interpretação errada das testemunhas de Jeová. E está na hora das testemunhas de Jeová caírem a ficha e tomarem uma posição a favor da verdade de Jeová e dar o cartão vermelho para o corpo governante. Porque se uma pessoa comete um erro que viola um princípio de uma ou duas pessoas, ela tem que ser desassociada e tem que ficar nessa situação de ninguém olhar para ela, ninguém conversar com ela, todos fecharem a boca, fecharem os olhos, fecharem os ouvidos para essa testemunha de Jeová. Por que não fazem o mesmo com o corpo governante, quando ele faz falsas profecias, faz interpretações erradas da Bíblia, que nem agora está dizendo que a organização não é mais dirigida pelo Espírito Santo. É uma nova instrução que está chegando aí. Muitas testemunhas de Jeová não sabem disso ainda. Isso é uma verdadeira blasfêmia, não é? Fazer parte de uma organização que sempre foi guiada pelo Espírito Santo, segundo o ensinamento, e agora não é mais. Então eles que tinham que ser desassociados, porque eles enganaram milhões de pessoas. Entendeu? Então um desassociado, ele prejudica 2 ou 3 pessoas, ele tem que ser desassociado. Agora o corpo governante, ele prejudicou 8 milhões de pessoas com ensinamentos falsos. E ele não é desassociado. Não é interessante? Em Testemunhas de Jeová. O desassociado, ele não pode conversar com mais nenhuma testemunha de Jeová. Ele tem que ficar calado, não pode falar o que ele sente, não pode provar que ele está certo, ele tem que ficar com a boca fechada. E a testemunha de Jeová também tem que ficar com a boca fechada, não pode conversar com ele. Porque se alguma testemunha de Jeová dedar ela, que ela conversou com o desassociado, ela também vai ser desassociada. Nenhuma testemunha de Jeová o ouvirá mais. As testemunhas de Jeová tapam o ouvido quando um desassociado tenta conversar com ela. Mesmo que você esteja dizendo a verdade, elas tapam o ouvido. E ao mesmo tempo, elas contradizem o que o pastor Charles Taze Russell, que foi o fundador da Torre de Vigia, ele disse que se o diabo trouxer uma verdade, devemos aceitar, porque é a verdade. Agora, um desassociado é pior do que o diabo, que elas não aceitam, não querem ouvir. Vocês percebem a contradição? O testemunho de Jeová também não pode olhar mais para a cara do desassociado. Se ela encontra um desassociado na rua, caminhando, na praça, no comércio, ela tem que fingir que não viu a pessoa. Tem que virar a cara. Não pode conversar. Porque elas têm um medo que se ela for conversar com a testemunha de Jeová, com esse desassociado, que elas também vão ser desassociadas. Uma pessoa que é desassociada, ela não pode ajudar uma pessoa que é uma testemunha de Jeová. Se estiver pegando fogo na casa de uma testemunha de Jeová e um desassociado chegar lá para ajudar, ele corre o risco dessa testemunha de Jeová dizer para ele: você é um desassociado, o que você quer me ajudar? Eu prefiro morrer queimada aqui no incêndio, mas eu não vou aceitar a sua ajuda. É assim que funciona. O desassociado fica ostracizado pelas demais testemunhas de Jeová. Criam como que um casulo
É um ostracismo mesmo. Ninguém mais pode conversar com essa testemunha de Jeová. Que falta de amor, fala a verdade. A pessoa não negou a Jesus Cristo e passa a ser ostracizada. Isso é verdadeira falta de amor mesmo. Veja aqui uma testemunha de Jeová que está protestando contra esta aversão, contra essa rejeição que fazem contra as testemunhas de Jeová. Olha aí, no meio de uma multidão de testemunhas de Jeová, essa testemunha de Jeová está erguendo aqui um papel escrito. Não é amor fazer o que vocês fazem com os desassociados, essa rejeição que vocês fazem para com eles. Quando uma pessoa começa a enxergar esses erros nas testemunhas de Jeová, ele sai desse aquário, porque é um sistema fechado. A pessoa que sai, aí ele vai ter a verdadeira liberdade, que ele vai cair no oceano. E esse oceano, você vai ver o outro lado da moeda. Esse paraíso que as testemunhas de Jeová pregam, que atrai você para ser batizado, você tem que pagar o pedágio para o CG, que é o corpo governante. E esse pedágio é você não discordar jamais de nenhum ensino do corpo governante. Mesmo que você tiver razão, os anciãos vão ver que você tem razão, mas eles são obrigados a fechar a mente e desassociar você, porque você foi contra o corpo governante. Você teve ideias independentes. Eles dizem que quando a pessoa fala alguma coisa que é diferente do que o corpo governante ensina, a pessoa está tendo ideias independentes. Realmente, o que pregam são manipulações que o CG faz com a Bíblia. Aquilo que as testemunhas de Jeová pregam é tudo que o corpo governante manda elas pregarem. E elas têm que seguir ipsis literis, o que está escrito ali nas literaturas. Embora elas troquem algumas palavrinhas por outros sinônimos, mas se elas fugirem do que está escrito ali, elas são desassociadas. Está vendo aí essa ilustração? Olha lá o fantoche. E olha lá o CG segurando lá os fantoches lá, através do seu ensino. Então vocês prestem bem atenção. Não seja a próxima vítima. As testemunhas de Jeová separam as famílias que saem da sua religião. Há relatos de depressão e suicídios. Uma mulher casada lá nos Estados Unidos, ela é testemunha de Jeová, marido também, os 2 filhos também, e ela começou a fazer a faculdade. E as testemunhas de Jeová pararam de olhar para ela, pararam de conversar com ela, os anciãos passaram a evitá-la, e ela começou a se sentir rejeitada. E ela disse, espera um pouco, eu não posso fazer faculdade, mas para entrar lá na Torre de Vigia, lá na Watchtower, tem que ter universidade, tem que ser doutor hoje para poder entrar lá. Então ela viu a hipocrisia, mas mesmo assim desassociaram ela. Não sei qual foi o motivo que aconteceu, mas desassociaram ela. Ela ficou tão deprimida com a situação de ter sido evitada que ela matou o marido, matou os 2 filhos e matou o cachorro e depois se suicidou. As testemunhas de Jeová que discordam do corpo governante, alguma coisa assim, é desassociada, é ostracizada, muitos acabam se matando, porque não aguentam esse tipo de desamor. As testemunhas de Jeová precisam ver o outro lado da moeda, que elas não querem ver. Por exemplo, a partir do dia 13 de maio de 1919, vai ter alteração no livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, página 209, que diz na segunda pergunta do batismo: compreende que a organização de Deus é dirigida por seu Espírito? Agora, a partir do dia 13, não vai ser mais assim. E essa alteração passa a ser: compreende que você, ao ser batizado, passa a ser parte da organização de Jeová e ponto final.
Por que eles não dizem aqui que é dirigida pelo seu espírito? Por que pararam aqui? Porque viram as grandes abobrinhas, os grandes erros que eles têm praticado. Devem estar com um complexo de culpa muito grande. Aliás, estão agora até tomando bastante uísque importado, né? Acho que é para esquecer, né? A culpa que eles têm, né? Ou eles estão fazendo isso como uma forma de que as testemunhas de Jeová peçam demissão. Estão fazendo esse tipo de contradições para que elas deliberadamente, voluntariamente, saiam da organização. Testemunhas de Jeová. O Espírito Santo sai da organização de Jeová a partir do dia 13 de maio de 1919. O Espírito Santo deixa de orientar a organização de Jeová. Isso é uma carta do corpo governante que foi enviada para todos os anciãos. Todos os anciãos já estão sabendo disso. E vocês ainda não. PJs, como que você se sente em saber que a organização não é mais dirigida pelo Espírito Santo? Qual vai ser a sua atitude? Pense nisso. Pense nisso, porque a sua vida eterna está em jogo.